Está no ar mais um capítulo e um episódio do seu podcast Fermento em Pod. Aqui a gente fala sobre inovação, desenvolvimento, gestão, sustentabilidade, tudo que possa trazer conhecimento para você como pessoa e para você como empresa. E o nosso convidado de hoje é o Newton Cesário Frateschi, físico, titular de Física da Unicamp. Por sinal, essa Unicamp tem cada físico, nota 1000, hein? Eu já entrevistei alguns aqui e eu comentei sobre isso. Bom, primeiro, obrigado por você ter vindo, viu? Eu que agradeço. Obrigado por você ter vindo aqui, bater um papo com a gente e poder trazer mais conhecimento e informação para o pessoal sobre a nossa comunidade, sobre o nosso hub aqui de inovação que a gente tem na nossa região. Então, como eu estava dizendo, o Newton é professor do Instituto de Física, foi durante um bom tempo diretor da Agência de Inovação em Nova Campinas, participou e participa ainda como vice-presidente do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação de Campinas. E aí, Newton, vem já uma colocação. Na verdade, qual é a função desse conselho? Anote, num ecossistema, o hub, tal como você estava descrevendo, de inovação, em geral você precisa colocar os atores todos interagindo. Então você tem os atores que são os atores de conhecimento, que criam novos conhecimentos e dão formação para as pessoas. Tem os atores de investimento, que muitas vezes estão junto dos atores de inovação, de criação de novos produtos e serviços, que usam muito do conhecimento e da formação das pessoas ligado nos atores de conhecimento e de alguma forma alinhando isso e promovendo esse ecossistema, criando regras ou criando maneiras de fomentar esse tipo de ação de inovação, você entra com o poder público. O Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, ele é o locus onde esses atores todos têm representação e ele é liderado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação. Então, o papel dele é fazer a conexão entre o poder público e o ecossistema de inovação, trazendo demandas do ecossistema e da população para dentro do poder público e levando os anseios do projeto da cidade ou de uma cidade inovadora para esse sistema, criando leis e criando regras para como se organiza isso. O Conselho em si não cria lei, mas ele desenvolve, ele evolui para a discussão dos projetos que eventualmente são encaminhados para a Câmara, que é quem realmente faz as leis, né? Basicamente é isso, essa é a função do Conselho. E esse ecossistema que aí envolve as empresas, o poder público, as universidades, como é que eles se interagem então? Você fomenta, mas como é que é essa interação? A interação se dá em vários níveis. Então, você comentou as universidades, mas a gente tem também os institutos de ciência, tecnologia e inovação, tanto público quanto privado. Então, você tem o CNPEM, você tem o Dourado, você tem o CPQD, você tem o Itaú, o IAC. Tem bastante. Não, sim, são muitos aqui na cidade. Legal. Eles interagem primeiro com alguns eventos que a gente faz transversais. Então, por exemplo, o Gurgel esteve à frente, está à frente da Fundação Fórum Campinas, inovadora, que representa grande parte essas instituições. Então, eles promovem eventos e um deles é o Inova Campinas, que acontece normalmente em outubro de cada ano. Esse ano eles estão colocando para o começo do ano que vem. Então, essa é uma ação onde eles interagem. Então, com a promoção de eventos, isso pode acontecer. Hoje, o poder público tem ido à frente e promovido parte desses eventos. Então, recentemente, numa ação para trazer ao conhecimento da população o trabalho dessas instituições, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, com a secretária Diana Flose, levou lá para o Largo do Rosário uma amostra do que aconteceu na cidade para a população. Então a população entende e começa a ver, puxa, nós temos isso aqui em Campinas e percebe que existe uma oportunidade para trabalhar junto a essas instituições, ou pelo menos para entender. E quando você entende, você valoriza mais. O fato é que as interações são feitas através de eventos ou nas próprias interações que você tem sobre as demandas. Você pode ter parcerias entre as diversas instituições, por exemplo, a Unicamp ou a PUC provendo pessoas para trabalhar numa certa instituição. Se você for olhar no CPQD, certamente uma boa parte das pessoas que estão lá vieram dessas universidades, entendeu? Ou às vezes simplesmente indo de uma instituição para outra para trabalhar. Então a interação
é dada em eventos ou no próprio modus operandi dela, né? Basicamente. E, assim, eu percebo ao longo desses bate-papos que a gente tem feito aqui no Fermento em Pod, o potencial e a riqueza de tecnologia e que a gente tem na nossa região, aqui na região metropolitana e toda a região. Mas eu sinto que assim não é tão visto isso de uma forma geral pela população ou pelas pessoas que moram aqui no entorno. O que você acredita que seja isso? Assim? E de que forma que poderia ser... Pô, a gente conhece algumas cidades aí que você fala nova cidade, fala, tecnologia, tem, mas mais ou menos. Mas igual a gente tem aqui na nossa região, é uma joia. Você tem toda a razão. Quando eu comecei a trabalhar junto à secretaria, né, junto com a secretária Diana Flores, agora no governo Dário, uma coisa que a gente olhou justamente é isso. Essa ideia já vem de algum tempo, né? E o diagnóstico que a gente fez naquele momento primeiro, as instituições são muito fortes e elas acabam aparecendo antes do que a própria região. E essa regionalização, esse sentimento de pertencimento, né, que aglutina a todos, levaria a este reconhecimento do nome da região antes do nome da instituição. Então, conforme a gente conversou aqui, aparece a instituição, o nome. CPQD, Eldorado, CNPq, Unicamp, antes de Campinas. E então, muitas vezes nem cita onde é, né? Exatamente. Isso é matéria sobre isso e nem cita onde é. Nem cita, ou fala, bota como endereço ali, mas não diz assim, como esperado num local de tantas instituições de inovação. Nossa, veja essa novidade nesta área. Não aparece. Então, esse é realmente um fato que eu acho um pouco dele. Eu acho que é uma cidade muito grande, que ela ainda está se... Ainda tem o ranço provinciano. O provinciano lá do começo, mas que ela está se expandindo e está aceitando e está aumentando. E eu acho que atualmente, nesse novo projeto, o que faltava um pouco, a gente sentia muito, é a verdadeira inserção do poder público, de ter uma vontade política, de estar junto, entendeu? E de alinhar, e de criar, falar assim, nós estamos juntos, e criar essa sensação de pertencimento. E é claro, as coisas... nós temos o conteúdo, entendeu? O que tem que fazer é, primeiro, essa interação mais neural de todos com todos, que é o que a gente tenta promover, e hoje o poder público tenta promover, a Fundação Fórum Campinas Inovadora tenta promover esse tipo de coisa, porque a partir daí, o sucesso de cada um é o sucesso de todos. E num segundo momento, quando você identifica essa nossa vocação tão forte em tecnologia, você tem o conteúdo, só que só o conteúdo não basta, você fica uma pérola no fundo do mar. Então tem, acho que, uma ação muito forte que faz parte do nosso plano, junto com a secretaria, que é de branding, né? De branding na cidade e a partir daí de marketing mesmo, para mostrar. E mostrar a cidade... É uma cidade que tem o conteúdo. Seria difícil se não fosse, né? Sabe, fazer branding de uma coisa vazia que não tem. Não, muito, tem até bastante. Temos demais, entendeu? Então, acho que a questão de aglutinando, tendo uma estratégia de ver nossas vocações, eu acho que falta um pouco ter relatórios que divulgam, olha os resultados, mas, sabe, ter alguns elementos, além de eventos, mas relatórios que falam os resultados aqui. A Inova cresceu muito ao longo dos anos, né? Por divulgar, é um dos únicos núcleos de inovação tecnológica do Brasil que fazem relatórios periódicos que falam o que está acontecendo no Unicamp de inovação. Isso só projetou. Se tivesse algo parecido na cidade, né? Olha, esse aqui saiba tudo sobre o que acontece de inovação na cidade, tudo que acontece de tecnologia está ali, um relatório mensal ou anual que fosse, isso também ajuda a projetar, né, essa imagem. Mas esse é o problema, esse é um dos desafios que a gente vê como o maior de todos. Por quê? Se você demonstra isso, que você é um local que tem tecnologia, que você pode empregar pessoas de alta tecnologia, que você pode, inclusive, causar a inclusão de pessoas que estão fora do mercado nessa área de tecnologia, os agentes de fomento vêm, o pessoal de investimento vem. Investimento, claro. Gente quer morar, gente exatamente, porque é um lugar a economia anda pra caramba. E a gente sabe que é, né? E é um lugar que a gente chama que é o berço de novas tecnologias, né? Só que dependem muito do investimento. Então, esse problema acaba não colocando, talvez, Campinas no mapa tanto quanto a gente gostaria que fosse. É incrível. E, desculpa eu me alongar, mas tanto externamente, percebe? Como internamente. Sim.
Porque... mas se a gente não tem internamente, que sai externamente. Exatamente. Né? Quantas das pessoas de Campinas têm noção disso que nós estamos falando aqui? Pô, a gente que é do meio, eu que vivo isso e vivo... Estou descobrindo cada dia mais nesse bate-papo as coisas que tem na região que você fala, não acredito que isso tem aqui. É incrível, Pô, é incrível. É realmente hoje agora eu descobri que tem a faculdade, eu não sabia, Faculdade Ilum. Ilum, isso. Que é lá do CNPEM, que forma cientistas. Né? Eu falei, caramba, eu nunca podia imaginar que tinha isso. Você vê, né, eles criaram para formação. Formar as pessoas que têm esta vocação para pesquisadores. Porque essas próprias pessoas possivelmente vão suprir as instituições de pesquisa da cidade. Claro. Eles, né, o CNPEM em particular, que é da onde está mais ligado, mas as outras todas também. Acho é um projeto muito interessante. Legal. Muito interessante. Você acha que, assim, de alguma forma, os meios de comunicação, porque os meios de comunicação da nossa região têm um total interesse que a gente cresça, né? Que a região cresça, que tudo fomente. Os meios de comunicação, de alguma forma, podiam ser mais cutucados ou mais instigados para dar essas notícias, dar essas matérias, né? Eu acredito que sim. Em vários dos eventos que a gente faz ou fez, em geral, ao contatar, sempre teve muito apoio, devo dizer, sabe, dos meios de comunicação. Mas eu noto que eles... Não, eu entendo, mas sob demanda. Mas isso ainda, vou fazer não emplacou. Sim. Porque se emplaca... Não teve um ritmo, né? Tem um ritmo de sempre dizer, falei de Campinas, eu vou falar de inovação, de ciência e tecnologia, entendeu? E aí você não vê isso tão claro. Eu, às vezes, por exemplo, durante a pandemia, às vezes tinha projetos que estavam acontecendo na Unicamp e eu via na televisão, nada contra, mas não se viu o que estava fazendo aqui para mostrar uma reportagem de algo a 500 quilômetros daqui, você está entendendo? Então, falta um pouco, de novo, dentro aqueles que desconhecem o que está acontecendo aqui dentro, estão os que trabalham com comunicação. Percebe que é um trabalho interno forte que tem que ser feito, né? E todo mundo sentir, é uma questão de pertencimento. Campinas tem isso, é engraçado, né? Assim, as pessoas, eu acho que tinham que se sentir, mas eu sou daqui, você está entendendo? Mesmo você não nasceu, eu não nasci aqui, mas senti isso. Nossa, a região que a gente mora é um lugar riquíssima em cultura. E quem vem de fora fala assim, nossa, bicha vida, é realmente um ponto fora da curva esse local. Hoje eu estava tomando, por um acaso, café da manhã numa padaria, lá em Barão Geraldo, que eu estava por lá, e tinha uma mesa com um cara só sentado, não tinha mesa na padaria. Eu falei, posso sentar aqui? Não, posso sentar aí, sentei. Bom, ele trabalha no centro do Santander, aquele centro de processamento de dados do Santander. Aí sentou um amigo dele, posso sentar? Posso. Bom, um é de Osasco, o outro é de Pindamonhangaba, veio trabalhar aqui. Aí ele comentando, os dois comentando, nossa, eu não conhecia essa região. O que tem de empresa de tecnologia, faculdade, isso aqui está parecendo um Vale do Silício. O cara que veio de acho que é Pindamonhangaba, é o de Osasco falando isso. E a gente mesmo que mora aqui não tem essa percepção, às vezes. É incrível, né? Então, eu acho que tem esse trabalho. Por isso que eu falei divulgações. Alguém tem que ser responsável para criar o conteúdo. Quando eu digo conteúdo existe, mas pegá-lo e transformar na informação e isso é divulgado constantemente. Eu acho que isso aí ia criar nós não temos ainda isso muito claro. E como eu disse, fica para as instituições e separado não dá sensação de unidade. Na secretaria, você mesmo comentou, não pensou em nada disso? Não, há projetos de se fazer isso, mas nota, isso é um projeto, o poder público geralmente, a capacidade que ele tem é de aglutinar, é de liderar. Mas, em geral, a capacidade de você fazer tudo isso é muito difícil, no sentido de a execução como um todo. Entendi. Então, esse trabalho de juntar e de colocar todos para... Ser o hub que recebe tudo isso... Isso se faz através do conselho e aí a gente tenta divulgar, né? E tenta promover, mas eu estou dizendo que o nosso papel é mais... Ou o papel do poder público é de indução. A realização é do próprio ecossistema. Mas, como eu disse, o ecossistema ainda... com instituições muito fortes, mas ainda meio individuais, né? Um pouco individual. Unicamp, PUC, trabalham juntos, mas tem a... Isso. E essa forma de pensar que eu acho que a gente tem que mudar. E eu acho que o papel, de novo, do poder público, que é neutro dentro desse espectro, tá certo? É de juntar isso, que eu acho que vem sido tentado fazer, né?
Agora, por exemplo, vai ter, acho que é 3, 4, 5 de outubro, o evento Clique lá, né, que está sendo organizado pela Secretaria. Vai ser muito bom, todos os institutos vão estar lá, vão estar com estandes lá no Hotel Vitória. Vai ser, chama o projeto Clique. Clique? Então, o que vai ser isso? Vai ser ali no Hotel Vitória. São 3 dias onde você vai ter diversas discussões, umas muito específicas ligadas ao varejo, junto com a SIC, outro com as instituições de ciência e tecnologia da cidade. Vai ter também um encontro sobre líderes que vão estar ali sobre toda a região, sobre líderes nessas áreas de tecnologia, inovação e desenvolvimento. Então, são 3 dias que vão acontecer na cidade. E quem está organizando isso? A Secretaria de Desenvolvimento Econômico junto com a SIC. Então, essas coisas... Quando vai ser, por exemplo? 3, 4 e 5 de outubro agora. De outubro agora. Daqui 2 semanas. Eu não vi ainda a divulgação, é isso que você falou, né? É muita coisa acontecendo. A gente está organizando um workshop, por exemplo, na área de fotônica, que é a área que eu trabalho, que é o uso de luz para fazer várias coisas, né? E agora, em outubro, tem gente que vem do IEEE, Instituto de Engenheiros Eletrônicos e Elétricos, que é uma das maiores sociedades profissionais do mundo da área de fotônica, estão patrocinando um evento junto. E onde fica esse instituto? Esse instituto é distribuído no mundo inteiro. E eles estão ajudando a gente a desenvolver, mandaram todo o recurso para a gente fazer o projeto, vai ser lá na Unicamp. Então, várias coisas acontecem, entendeu? O que a gente pensa em fazer já uma época, a gente chegou até, a gente fez 1 ano isso, 2019, só que por causa da pandemia não deu para repetir, que chamava Campinas Innovation Festival. Era 2 semanas em que todos os atores colocavam num grande guarda-chuva, que é a prefeitura, a secretaria, coloca aquele guarda-chuva de todos os eventos e divulga. E aí você tem eventos não só de tecnologia e inovação, espalhados, artísticos e culturais. Mas espalhados, né? Cada um organiza o seu, não é centralizado. E aí, nos moldes, a gente pensou, criou isso, né, na época. Isso é legal. Nos moldes do SXSW, que acontece lá em Houston. É Houston? Houston, no Texas. Não, Houston. É Houston, né? Houston. Né? O problema é que Campinas é muito grande, é bem maior que Houston. Né? Então, bem maior. Mas a gente fez e foi muito bacana. A abertura foi com um concerto da orquestra. E quando aí depois, foi outro dia, isso foi em 2019, a última vez. Aí depois tinha um evento sobre empreendedorismo sênior. Depois tinha uma questão do Unicamp Venture, que são as empresas filhas da Unicamp. Depois um evento na PUC. Ou seja, a cidade... fervilhou, né? É isso que a gente teria que fazer. E aí as pessoas, Campinas é o lugar de estar para quem gosta de arte, cultura, criatividade e inovação. Esse branding seria fantástico para a cidade. Né? E outra coisa que eu percebo é assim também, as pessoas muitas vezes, eu sei porque a gente trabalha muito com a 3M. Por que eu estou citando a 3M? Como exemplo de coisas que você usa da 3M que você nem sabe que é da 3M. Sim. Então eu percebo assim, se as pessoas começarem a entender o que a gente desenvolve na região afeta na vida dele, tipo assim, sei lá, qualquer coisa. Eu não sabia, isso aqui foi desenvolvido aqui na Unicamp, eu não sei onde. Nossa, eu não acredito. Então, acho que talvez eles enxerguem melhor o benefício disso. Certamente. Porque às vezes a gente faz uma divulgação, vai ter o festival da nanotecnologia, da microóptica, não sei... Cara, tudo bem. O que isso aí afeta na minha vida, né? Muito. Só que você não sabe. Né? Você não sabe, cara. É incrível, você não sabe. E às vezes é difícil, por exemplo, quando eu estava na Inova, as pessoas querem saber, né? Que sempre acham que vai ser uma invenção assim, nossa, inventou o disco voador, inventou a máquina do tempo. Não é assim. As maiores projetos de parceria com a indústria, muitas vezes são na base, porque a universidade ela não vai chegar no nível de fazer o produto final. Mas, por exemplo, tem uma área da Unicamp, na área de alimentos, de gorduras não saturadas, né, que é fantástico. O que eles fazem, basicamente... E depois pode aplicar, né? É aplicado hoje. Só que a pessoa vai lá compra a bolacha, compra a comida, o que seja que ele compra, ele não sabe que aquilo lá foi viabilizado por uma tecnologia da Unicamp. Porque ela fica meio escondida ali na base. Então, mas isso é parte do problema da divulgação e de falar o que se faz, né? Faz, né? A universidade sofre muito com isso, a universidade em particular, com a questão da divulgação, né? A difusão do conhecimento, né? Eu imagino. Outro assunto que eu estava dando uma olhada aqui é sobre, a gente estava comentando outro dia sobre desburocratização de processos de inovação. Eu lembro que nessa conversa saiu alguma coisa sobre política
de inovação da Unicamp. Parece que você participou também um pouco nisso, de desburocratizar, tornar mais leve esse processo, é isso? O que acontece é assim, né? Num certo momento, aquela ideia que eu falei da hélice tripla, sim. Tem um ator de conhecimento, tem a empresa que faz inovação e tem que vai produzir poder público. Poder público, né? Só que dentro da universidade, a missão da universidade principal é a formação, a indução, ou potencialização de talentos. É o principal. Isso. Não é nem produzir conhecimento, é muito mais isso. O conhecimento ele é produzido como uma ferramenta para formar os talentos. Entendi. Né? Então, nesse processo de fazer essa formação, você acaba criando tecnologias ou novas ciências que, de repente, você pode fazer um bypass desse processo e começar também, dentro da universidade, trabalhar com empresas, criar produtos, criar novas empresas que são chamadas spin-offs. Então, essa área de empreendedorismo e de inovação aberta, que a gente chama dentro da universidade, surgiu, e essa história surgiu já nos Estados Unidos. Começaram a dizer, como é que a gente vai tratar disso? Nós temos que criar, então, os escritórios de transferência de tecnologia, aí nós temos que começar a cuidar de proteção. Que não é muito métier da universidade. Não né? Exatamente. Então, como é que você cria isso? Como é que você induz isso? E começou a ser fortalecido, porque é isso que é a base dos ecossistemas de inovação. Né? E nesse processo, as universidades estão todas na estruturação, vamos supor, da forma de funcionar extremamente rígida, ainda mais na universidade mais pública, né? Este processo de fazer a universidade poder trabalhar melhor com a inovação, do ponto de vista de inovação aberta, de criação de novas empresas, de formação do empreendedorismo, de trazer a cultura de inovação, esbarra muito na burocracia rígida dos processos, tanto do ponto de vista administrativos como a própria estrutura acadêmica. Sim. Então, num certo momento, o próprio academismo fala, poxa, o que a gente está fazendo? Agora a gente vai criar empresa, estamos desvirtuando. Tem uma resistência dos próprios professores. Só que isso foi lá atrás, quando a Inova começou. Então, a Inova, no caso da Unicamp, 2003, o professor Roberto Lotufo, e na época, junto depois com a Patrícia Magalhães, fizeram um trabalho fantástico de começar isso. E foi começado com o professor Brito, sabe, de criar essa estrutura, que era uma coisa que vinha acontecendo fora do Brasil. E ao longo dos anos, a Unicamp está sempre na frente, né? As políticas de inovação, tanto do Estado de São Paulo quanto brasileira, foram se modernizando para poder estruturar isso um pouco melhor. Então, lá em 2017 teve o Marco Legal de Inovação do Estado de São Paulo e depois, logo em 2018, teve o Marco Federal, que foi sancionado pelo professor, na época, o presidente Michel Temer. Então, o trabalho foi de criar a política de inovação da universidade para realmente potencializar esse tipo de ação. Então, definir como é que se faz, como é que um professor que está trabalhando, o que ele tem que fazer em termos de proteção, se ele quiser trabalhar numa empresa, como é que ele faz, como é que você faz o licenciamento de um conhecimento da universidade, ou de uma patente com uma empresa. Tudo isso tem que estar muito bem regulamentado e de uma forma bastante pouco burocrática. Porque a burocracia... vamos dar um exemplo aqui. Eu vou fazer uma licitação para construir uma ponte. Eu sei como é que constrói a ponte, eu sei o processo todo e a minha escolha vai ser, né, em função de um cronograma físico-financeiro, eu que seja. Aí tem as formas normais de fazer isso. E quando eu quero, por exemplo, dentro da universidade, resolver um problema de parceria de uma empresa que está começando ali com uma outra empresa para poder trabalhar com laboratório. Como é que eu vou comparar uma empresa nova de uma temática nova que ninguém faz? Sabe, não tem parâmetro. Não tem parâmetro, porque se você fosse comparar, nesta área, eu vou pegar essa empresa gigante e ela ganha. E a pequena que você está tentando fomentar. Esse tipo de coisa tem que estar bem pensado na política, né? Na política de inovação. Da mesma forma, então eu trabalhei, né? Trabalhei ativamente construindo a política de inovação da Unicamp até a aprovação no Conselho Universitário e a implementação dela, junto com o professor Marcelo Nobre. Então, isso aí foi a gente que fez. E na prefeitura, a gente criou a política de inovação, a lei de inovação da cidade. Sei. Que também tenta fazer esse alinhamento, fazer a mesma coisa, criar a possibilidade de empresas trabalhar com o governo. O problema é idêntico. Para a universidade, eu preciso de uma ponte. A ponte é simples. E quando é um problema que você não tem a solução?
as questões de encomendas tecnológicas, sabe esse tipo de problema? Não, imagino. Então você precisa desburocratizar, porque dentro da burocracia não funciona. Né? Demora. Sim, mas essa é a razão de ter essas políticas de inovação, porque elas regulamentam a forma de potencializar a possibilidade de ter inovação dentro dos ambientes que normalmente não se tinha. Não é? Então essa que é a ideia. Não é simples, né? Como é que a empresa trabalha com a universidade? É mais complexo, mano. Sim. E de alguma forma esse processo tem dado excelentes resultados, né? Esse processo durante esse período, a aproximação entre indústria, universidade, todo esse trabalho que vocês estão desenvolvendo tem um reflexo grande em tudo isso, né? Sim. Teve a pandemia. Economicamente. Não, economicamente sim, quer dizer, porque as empresas acreditam nessa aposta, porque elas, em muitos casos também, elas têm até incentivos fiscais para investirem em desenvolvimento aqui. E quando elas veem um local que é fácil de trabalhar junto, porque tem uma política de inovação bem feita, se tem uma forma de trabalhar junto que é fácil, mais fácil, eles vêm e se estabelecem. E aqui Campinas está cheio disso. As empresas trabalham com a Unicamp, trabalham com o CNPq, trabalham com o Eldorado, trabalham com o CPQD, porque está fácil. Em particular na Unicamp, com essa questão da política de inovação, fica mais fácil e que, portanto, vem mais recursos e aí você cria mais tecnologia e forma a gente melhor ainda. Então isso tem visto recentemente, foi recorde de valores investidos na Unicamp e foi divulgado agora recentemente como um dos recordes dos últimos anos de quantidade de recursos advindos de empresas investidos em pesquisa e desenvolvimento dentro da Unicamp. É isso que eu ia comentar. Então ela não que vai perder, mas ela não fica dependente só do poder público estadual, que seja o caso da Unicamp, de receber verba. Ela também começa a produzir e começa a gerar dividendos para ela mesma. Sim. Lógico que a universidade, a gente tem que olhar da forma assim, mais ampla, né? Sim, o orçamento da universidade, o pagamento da folha, basicamente, docente, tudo. A parte toda de pesquisa e desenvolvimento, da boa parte dela da universidade, que não é barato. Não, ele vem de agências de fomento, fortemente de FAPESP, principalmente, CNPq, FINEP. E também a outra parte vem desses investimentos de empresas que vêm para fazer desenvolvimento que tem tecnologia. Mas o impacto que a gente tem que ver do retorno, tem esse levantamento que é feito das empresas filhas da Unicamp, hoje deve estar em torno de umas 1.200 empresas, são empresas que feitas por ex-alunos da Unicamp, ou que foram incubadas na Unicamp, ou são spin-offs da Unicamp. Eles empregam, vou dizer números redondos, que eu acompanho muita história, de 30 e poucos mil pessoas em empregos diretos. Cada pessoa que você emprega gasta mais e mais. Então tem uma cadeia ali. 60% deles estão na região de Campinas, metropolitana de Campinas. 99% do estado de São Paulo. Num faturamento bruto em torno de 20 bilhões de reais. Então, o orçamento da Unicamp deve ser uns 2 a 3 bilhões de reais. Então, só esse retorno direto dessas empresas já... Então, aí é bom de se pensar. Então, espera um pouquinho. Será que a região estaria pior ou melhor com ou sem a Unicamp? Então você vê o impacto, né? Por isso que eu digo, o impacto às vezes não é só nesse recurso que aparece, mas é o que gerou isso, o que tem gerado ao longo dos anos. De uma existência da Unicamp, que eu acho que está fazendo esse ano, quanto? 55 anos? Que gera a economia. Não tem jeito. É incrível, né? E eu estou falando de uma, né? Agora, imagina o CNPq, por exemplo, no desenvolvimento dessa última linha, do Sirius ali, eles chamaram muitas empresas para desenvolver os próprios equipamentos, que é algo já histórico, desde o Laboratório Nacional de Luz Síncrotron. Novas empresas foram criadas para, dando emprego, criando tecnologia, para fornecer os equipamentos para montar o acelerador lá. Então, é algo que... uma coisa vai fomentando a outra. Exatamente. É interessante. E o que é o CTEI, que é o Centro de Tecnologia e Inovação? Tem algum órgão esse CTI? Não, você tem... Porque até hoje, num bate-papo que nós tivemos essa semana, ele falou, você precisa conversar com alguém do CTI. Ah, bom, então tá. Uma das ICTs que eu estou falando, uma dessas instituições de ciência e tecnologia que temos aqui na cidade, chama Centro de Tecnologia de Informação Renato Archer. Originalmente era CTI, por causa do CTI. Né? Então já foi chamado de sempre, até ele mudou de nome. O nome original dele era CTI. Fica aqui na Dom Pedro,
ali logo depois do Tenda, botou sei. O CTI, Renato Archer, foi uma instituição criada, posso estar enganado, na década de 80, para fomentar a área de tecnologia da informação, inclusive das áreas tanto de software quanto de hardware. Então, esse centro hoje, ele é ligado diretamente ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, esse hoje é um dessas instituições que fazem parte do nosso ecossistema. E dentro... Eu posso listar 24 dessas instituições aqui. Que fica nessa região. Nessa região. Nesta região. Que riqueza. Na verdade, não é nem na região metropolitana, é em Campinas mesmo. Não é nem tão longe, é em Campinas. Não, né? Que riqueza que a gente tem para divulgar, hein? Nossa. É incrível. A gente fica muito surpreso. Então, e são construções que vêm vindo, cada uma tem seus desafios, tem seus problemas, umas têm soluções diferentes de governança, que se saem melhor, outras não. Mas estão todas caminhando, né? Estão todas ainda. Na verdade, é uma tradição da cidade. A primeira instituição de ciência e tecnologia daqui de Campinas é do século XIX, é o IAC. É verdade. Até Dom Pedro visitou, né? Então, olha, do século XIX, a Rainha da Inglaterra. A Rainha Elizabeth veio aqui. Então, Você acha que tudo isso puxou bastante por causa da Unicamp quando foi criada? Ou já era... Não, o IAC já estava... Não, o IAC foi criada. Mas eu digo, esse polo tecnologia... Eu acho que já vem com uma vocação antiga. Né? Eu acho que Campinas era um centro muito rico da cultura cafeeira naquela época. Eu não sou historiador, mas eu sei que é uma cidade... que era um centro cultural, um centro tecnológico, isso atrai, inclusive. Né? E, basicamente, isso ficou. Né? Aí, com o tempo, as coisas foram se estabelecendo. Quer dizer, você vê, a PUC vem para cá há quantos anos? Na década de 40, né? Acho que é isso, né? Tem 80 anos a PUC. E aí começa a ser criada, você cria depois, na década de 60, o Instituto de Tecnologia dos Alimentos, né? O ITAL. E aí a Unicamp veio para cá, percebe? Então, aí a partir daí ela vai... Uma coisa nuclear a outra. É muito difícil você entender o que é que causa o quê, né? E eu acho que, em geral, você tem um lugar de boa qualidade de vida, um lugar que você tem boas escolas, então que as pessoas escolham para vir morar aqui, entendeu? Sim. Aí você acaba atraindo esses potenciais. Né? Então, agora em Hortolândia, eu passei por ali, estão construindo agora o centro da Microsoft, é isso? Centro não é de computador, centro de... Deve ser na área de software mesmo. De software, grande o prédio que estão construindo, enorme. Eu posso estar enganado, mas o segundo prédio, como é que chama? Instalação da IBM mundial foi aqui em Hortolândia. Foi em Hortolândia, né? É verdade. A IBM não está lá? É verdade. Você quer ver uma outra? É Sumaré. Você mencionou aqui, é 3M. Aliás, mesmo, a gente está cercado, olha. Então, porque a região, né? Agora tem outras razões, né? Pra você pensar bem, né? A questão de logística, o local também, que está, o aeroporto tudo ajudou, né? Gente, aqui não há a menor dúvida. E isso é uma coisa que é interessante da Unicamp, também, falando da Unicamp, que eu lembro que eu estive em Cambridge e eles falavam, puxa vida, Cambridge é uma cidade que fica a 100 quilômetros de Londres. É uma universidade de ponta e que a inovação é muito forte e que tem uma sensação de pertencimento muito grande. Da comunidade. Da comunidade. Por que não é Londres? Londres é o centro financeiro cosmopolita da Europa, praticamente, mas certamente do Reino Unido, certo? Nós temos aqui São Paulo, aqui do nosso lado. É o exemplo típico. Mas é tão grande que é difícil, se a gente já vê dificuldade de ter a sensação de pertencimento numa cidade do tamanho de Campinas, você imagina em São Paulo. E tudo é mais difícil, né? Locomoção, tudo. Isso, e essa união aqui em Campinas, porque ela é do tamanho, não pode ser muito pequena e nem tão grande. Ela é o tamanho exato num local perfeito. Então, o potencial daqui é bem grande. Fantástico. É fantástico. Newton, tem mais algum assunto que você acha legal a gente trazer à tona aqui sobre
sobre a Unicamp, sobre desenvolvimento, sobre pesquisa, que você acha legal? Eu acho que a gente não saiba. Não, a gente tocou e a gente não sabe de um monte de coisa. Eu acho que a gente tocou em muitos assuntos. Eu acho que agora, por exemplo, o Conselho, recentemente foi ampliado, o Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação foi ampliado para ser mais representativo. Como é que é formado esse conselho? Então, ele tem representantes dessas instituições de ciência, tecnologia e inovação, tanto públicas quanto privadas, de universidades que são assim também, de universidades que não são instituições credenciadas como instituições de ciência, tecnologia e inovação, representantes da sociedade civil, tem? Representantes do poder público, representantes de empresas, por exemplo, a própria Ciesp, a própria SIC. Aí você tem representantes de estruturas ligadas à criatividade, à cultura, à economia criativa. Sim. Entendeu? Então, ele representa basicamente representantes dos sindicatos de pesquisadores, entendeu? Todos eles fazem parte desse conselho. Então, eu acredito que com a participação, uma coisa que a gente identifica de trazer a cidade para essas instituições e o poder público para essas instituições e a volta, essas instituições para a cidade, eu começo a ver que é algo que é um caminho que, basicamente, eu acho que ele quase que naturalmente agora está andando nessa direção. Não acho que teremos retrocessos, acho que esse caminho é muito bacana. Está se consolidando. E eu vejo dentro do plano, não vou falar que, obviamente, nem posso falar pelo poder, pela prefeitura e tal, mas a ideia de se criar, né, de ter uma requalificação do centro, a região do pátio ferroviário, da possibilidade de trazer pessoas para ter formação, inclusive para a inclusão de gente que está fora do mercado de trabalho, trazendo para uma coisa qualificada, requalificando o centro, é um dos objetivos que nos parece aqui do governo muito forte. Sim. O outro é uma coisa incrível. Você vai lá na região onde está Cenepem, Eldorado, Facamp, Unicamp, PUC, CPQD, o Centro de Processamento de Dados do Santander, o Centro de Inovação da Cargill. Eu sou capaz de citar aqui vários. Sim. A própria Inova, né, que nós mudamos para lá, fizemos a primeira construção na Fazenda Argentina. Nós fizemos junto com o professor Marcelo. Tudo está numa região só, e não tem desenvolvimento urbano. Então, ali de se criar, não sei se você já conversou com as pessoas, o Hub Internacional de Desenvolvimento Sustentável. Conversamos. Então, olha a situação que nós temos. Olha a situação que nós temos. Fazer o desenvolvimento urbano, acho que a gente sabe. Hoje, sustentável, acho que a gente sabe fazer. Precisa do dinheiro. Sim. Mas já tem até gente de investimento participando. Claro. Mas o que eu estou dizendo, mas tá lá. Olha que opção que nós temos. Imagina o contrário. Imagina que a gente tivesse um lugar lindíssimo, com desenvolvimento humano perfeito. Como que você ia fazer para atrair Unicamp, Cenepem, PUC e tal? Nós estamos na situação contrária. Então, é um potencial que só não vê quem não quer ver, entendeu? Então, nós temos que potencializar isso. São essas duas coisas que eu gostaria de falar. Requalificar o centro, fazer o centro ficar... Nossa, é um lugar bom de estar. Sim. E lá no Rio tem um desenvolvimento que as pessoas queiram ficar e viver ali, vivenciar. Isso vai ser um exemplo para o mundo, né? Do ponto de vista de desenvolvimento sustentável, que é baseado no conhecimento, que é desenvolvimento baseado em tecnologia. Então, se eu fosse adicionar alguma coisa, eu diria isso. Legal. E estamos sempre à disposição, Newton. Quando você precisar ou tiver assuntos, é isso que você comentou. Quando tem novidades ou assuntos pertinentes, é legal a gente trazer para cá para as pessoas conhecerem. Então nós estamos em aberto aqui para você sugerir até, você poderia conversar com tal pessoa sobre esse assunto de inovação. Nós estamos aqui abertos para isso. Puxa, que bacana. Eu agradeço imensamente. Certamente eu vou contar com vocês. Legal. E agradeço o convite, a oportunidade. Obrigado por você ter vindo, Foi um prazer, viu? Valeu, prazer foi meu. Prazer foi meu. Gostei muito do papo. Aprendi bastante. Às vezes é mania de professor, fala demais. Né? Mas é bom, a gente escuta bastante. E o seu episódio do Fermentem Pod fica por aqui. Acompanhe-nos nas redes sociais e até o próximo episódio. Um abraço.